Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês em nome de Jesus, dando continuidade nos nossos estudos. Hoje vamos resumir o capítulo 9 de Romanos, amém? Nós vamos ver aqui, nesse capítulo e nos dois próximos, o 10 e o 11, Paulo faz um panorama triplo da forma como Deus lida com Israel. Aqui nesse capítulo 9, ele vai recapitular o assunto da soberania de Deus e a escolha de Israel lá atrás, no passado, amém? E ele fala de 9 vantagens espirituais desta escolha soberana de Israel, do verso 1 ao 5, que eu vou ler para dar início ao resumo desse capítulo, amém? Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos ou da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Amém. Ele faz, diga, você quando ouvir, diga também amém. Amém. Aqui, Paulo se lamenta quanto o povo de Israel. Ele se encontra pesaroso, por causa da descrença de Israel. E ele fala aqui claramente que ele estaria disposto a sofrer condenação eterna se isso os ajudasse a receber a Cristo, a ver a Cristo, e se entregarem a Cristo, E ele fala sobre as dádivas de Deus a Israel, que ele descreve até o verso 5, que eles são uma nação especial, que eles foram adotados por Deus, que eles tiveram a glória de Deus revelada a eles, que eles receberam as alianças, que eles receberam a lei, que eles têm o privilégio de adorá-lo, que eles têm as promessas messiânicas, que eles têm ancestrais piedosos, que são o povo do qual Cristo veio, porque Jesus veio para eles. E ele dá 5 exemplos aqui para nós de pessoas desta escolha soberana, Ele fala a exemplo de Ismael, de Isaac, que Deus escolheu Isaac, que era filho de Abraão com Sara, em detrimento de Israel, de Ismael ser filho de Abraão com Agar. Ele escolheu Isaac, é claro aqui. E ele fala também do exemplo de Esaú e de Jacó, que o que Deus fez? Ele fala que Deus escolheu Jacó, que era o segundo gêmeo de Isaac, filho de Abraão, em detrimento de Esaú, o gêmeo primogênito. E ele fala, quando é que Deus fez? Ele fez essa escolha bem antes deles nascerem. E por que Deus fez? Ele fez isso, está escrito aqui, no verso 11, parte B do verso 11, que ele fez isso para mostrar que os seus decretos soberanos não se baseiam no que seres humanos, de que homens, seres humanos comuns, pecadores, ainda nem nascidos, podiam vir ou não a fazer a vontade de Deus. E ele fala do exemplo também de Faraó, que Deus resolveu perdoar os pecaminosos de Israel, do povo de Israel, com graça imerecida. Deus resolveu punir Israel com juízo merecido. E que Deus ele é imparcial, nós vamos ver aqui a imparcialidade de Deus. E que Deus é justo, sim. E ele fala que assim como um oleiro cria vasos, Deus cria nações. Todas as nações foram criadas por Deus, amados. E assim, a exemplo daquele trecho lá do oleiro, que Deus manda o profeta descer, lá no livro de Jeremias, manda o profeta Jeremias descer na casa do oleiro. E assim como o oleiro controla os vasos, Deus controla as nações.
E o homem, ele é responsável por isso. Assim como um vaso, ele fala assim para nós, né? Do verso 19 e 20, ele fala assim como o vaso não tem direito de criticar o oleiro, as nações também não têm direito de criticar o Senhor. Ele dá exemplo de Oséias, este profeta do Antigo Testamento. Ele já predisse, ele já proclamou, ele já profetizou que Deus não limitaria sua graça a Israel, mas salvaria os gentios arrependidos. Nós somos esses que fomos enxertados na videira verdadeira. Oséias, ele chama isso de esses, que somos nós, filhos de Deus, gentios, porque Deus veio para o povo de Israel e eles não o aceitaram. Então, né, nós vamos entender nas cartas de Paulo, quando Paulo fala aqui, né, que ele foi chamado para os gentios, e nós vamos ver que nós somos esses filhos de Deus vivos, conforme está no livro de Oséias. Você tem que ler capítulo 2 de Oséias, que vai deixar bem claro para nós essa situação. E ele também dá o exemplo de Isaías aqui nesse capítulo. Ele fala, Paulo, ele cita Isaías para demonstrar toda a soberania de Deus com relação ao povo de Israel. E aí, aqui nesse trecho, no capítulo 9, ele fala, né, também, e no 10 ele vai falar também, ele fala sobre Isaías para demonstrar a soberania de Deus com relação ao povo de Israel. Ele fala que 10 de milhões de israelitas, apenas um pequeno remanescente, quer dizer, será salvo. E até mesmo os remanescentes pereceriam se não fosse a graça de Deus. Isaías fala sobre isso. E ele dá duas grandes conclusões aqui nesse capítulo sobre essa escolha soberana, do verso 30 até o 33, que é mediante a fé, nós, os gentios, né, encontramos justiça sem procurá-la. Mediante a lei, né, Israel não encontrou justiça, mesmo procurando. Então, ele fala que a busca daqueles que não aceitaram, eles procuram ser salvos através das obras, né? Pelas obras. E eles tropeçam em Cristo Jesus, que é a rocha, né? Conforme o livro de Isaías fala para nós, né? Que foi predito por Isaías. Isaías já profetizou, né? Sobre esse tropeço, sobre aqueles que procuram ser salvos através das obras. Mas nós fomos salvos pela fé, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, amados, como Senhor e Salvador, são salvos pela fé no Filho de Deus. Eu quero falar aqui, ler do capítulo 9, do verso 30 até o 33, onde fala sobre isso que eu finalizei, esse capítulo, sobre a incredulidade de Israel. Então o apóstolo fala assim, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis, isso está lá em Isaías também. Eis que ponho em Sião, igreja, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amados, é um capítulo, assim, que tem 29 não, tem 33 versículos, onde eu finalizei aqui lendo. Leia-o com atenção. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 1, né? Que sabia que estava fazendo a coisa certa, mas o raciocínio dele, a mente dele, dizia isso porque testificava com o seu espírito. Então, a nossa mente, amados, realmente ela ajuda o espírito algumas vezes, mas a mente e o espírito trabalham juntos. Mas quem deve prevalecer deve ser sempre o espírito, que deve ser honrado acima da nossa mente.
Então, se você sabe que seu espírito tem alguma coisa, e no seu espírito tem alguma coisa errada, não deve permitir que a sua mente, né, seu raciocínio, o convença a fazer aquilo que o seu espírito não testifica que é de Deus, né? Ou vice-versa, se a sua mente, né, o seu raciocínio está confuso, também não o faça. Faça como está aqui, nós lemos em Romanos capítulo 9, no verso 1. Permita que o Espírito Santo instrua você e a mim, que ele testifique em nossos corações o que é certo e o que é errado. E deixe que a sua mente, a sua consciência seja sempre, sempre iluminada, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, que é a verdade, que tem que prevalecer em nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito, amém? E agradeça a Deus, agradeça ao Senhor. Não vamos ser incrédulos, como Israel foi incrédulo e não recebeu a bênção de Deus, né? Nós precisamos estar convictos da nossa fé, da nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não deixe de entrar no canal, não deixe de repartir a palavra com outros, amém?